E eu quero falar, ele é o grande responsável pelo desmame das medicações tradicionais que minha mãe usava, principalmente a quetiapina. E eu, como gerontóloga, recebo muitos pacientes com um quadro muito perturbador de polifarmácia, né? Eu já encaminhei pacientes com mais de 10 medicações. Como é que você consegue fazer esse desmame? Qual é o desafio que você enfrenta para fazer esse desmame? Porque eu sei que muita gente começa a terapia com cannabis, mas não consegue, não tem coragem de fazer o desmame. E é necessário, né? A gente sabe que como é que vai fazer o uso das duas pontas, o que está prejudicando e o que quer melhorar. Como é que você consegue esse desafio? Conta pra gente. Perfeito, Cláudia. Realmente pacientes idosos, né, que fazem o tratamento, que fazem uso da polifarmácia, né, que é esse uso de mais de 3 medicamentos combinados. A gente sabe que a polifarmácia, que o uso de medicamentos, principalmente medicamentos combinados, principalmente para idosos, é extremamente prejudicial. Isso não sou eu que estou falando. É a Sociedade Brasileira de Gerontologia, de Geriatria, são as sociedades americanas. Isso está muito claro, que a polifarmácia é mais uma patologia para o paciente. Então, eu não consigo ver que o paciente está recebendo uma patologia que está sendo prescrita, ele está sendo, né, a gente chama isso na medicina de iatrogenia, que é você acabar prejudicando, tentando ajudar, mas prejudica. Então, a polifarmácia é mais uma doença que está sendo dada para o paciente. Então, a gente vai tentar também atuar nessa doença que é o nosso objetivo, trazer a melhor qualidade de vida possível para aquele paciente. Então, sempre é uma intenção que a gente consiga deixar esse paciente com o mínimo de medicamentos possíveis e, claro, o mínimo de medicamentos controlados possíveis. Sempre a gente consegue tirar todas as medicações? Não. Às vezes o paciente precisa ficar com medicamentos controlados, medicamentos alopáticos e fazer a terapia canabinoide em conjunto. Não tem problema também fazer isso. Porém, se o paciente está fazendo medicamentos que eu sei que prejudicam e que a terapia canabinoide consegue substituir o efeito desses medicamentos, e ela consegue fazer isso com mais de um medicamento na grande maioria das vezes. Então, o paciente às vezes toma medicação para insônia, toma medicação para ansiedade, toma medicação para agitação, toma medicação para dor. Eu faço uma coisa só, uma medicação, atuar em tudo, exatamente. Né? E é justamente isso que a gente faz. Claro que não é um estalar de dedos. O paciente não chega, recebe a cannabis e a gente tira todas as medicações. Isso não seria possível. Mas é um processo, uma jornada terapêutica que a gente faz e que pode durar aí meses, pode durar anos, mas que, sendo a intenção do paciente e da família também prosseguir nesse caminho, certamente vai ser a nossa intenção. Porque a gente vê o quanto esses medicamentos controlados, principalmente para idosos e principalmente feitos em combinação, ou seja, na polifarmácia, é muito prejudicial. E o meu objetivo é ajudar o máximo que eu puder na saúde daquele paciente e da sua família, claro. Então eu vou olhar para essas medicações, entender quais estão prejudicando e o que eu posso substituir pelo tratamento com a cannabis medicinal e com as outras estratégias de saúde integral. Então, esse processo de desmame, né, das medicações, da redução dos medicamentos controlados é fundamental para que a gente tenha uma melhora de saúde. É necessário para que a gente faça o uso da cannabis? Não. O uso, né, compassivo, como é muito conhecido, que é o uso da cannabis em cima das medicações que já são feitas, não tem problema. Mas o natural, inclusive, é que quando se inicia o tratamento com a cannabis, a necessidade desses medicamentos, eles diminuem. Então, fica muito mais lógico que a gente faça esse processo de desmame, que na grande maioria das vezes precisa ser gradual, precisa ser com encontros frequentes, tanto com o médico quanto com a farmacêutica, porque esses medicamentos geram muita dependência no organismo. Que eu ia falar. Né? Uma medicação que a pessoa toma, porque muita gente, eu sou a pessoa que fala mal da quetiapina, né? Eu sou a pessoa que... Somos dois. Porque eu vivi isso, né? A minha mãe usou 3 anos. Eu vejo gente que usa 10 anos. A minha mãe usou 50, foi o máximo que ela usou, 50. Tem gente que usa 300. E aí fala, minha mãe toma tanto e não dorme, está agitada, mas ela toma tanto remédio para dormir e não dorme. Eu falo, mas aí, ela toma tanto, se ela tomar menos, Exato. Talvez ela durma, né? Porque eu não sou médica, eu não prescrevo, mas eu acompanho o paciente, eu estudei farmacologia, então eu sei que
tudo errado, tudo errado. Então, quando eu vejo lá o paciente com mais de 5, 3, né? Você falou 3, mas aí eu já falo, pelo amor de Deus, procura faça uma revisão nessa medicação, né? Porque, inclusive, um pode entrar em conflito com o outro, né? Exato, a interação medicamentosa. A própria quetiapina, né, que a gente, né, somos aqui unidos nessa luta contra a prescrição de quetiapina, que realmente é uma medicação que só consigo ver prejuízos para a pessoa. Eu não consigo ver realmente benefícios. Ah, mas está agitado, preciso controlar. Vamos buscar outra estratégia. Vou fazer aqui um apelo, né, para os profissionais, para as famílias, de que busquem outra estratégia ao uso da quetiapina para o paciente, principalmente o paciente idoso. Se você tem uma pessoa idosa na sua casa, você vai fazer uso da quetiapina, você vai gerar nela uma doença que se chama Parkinson. A pessoa começa a apresentar parkinsonismo. 90% das pessoas que fazem uso de quetiapina em até 3 meses de uso desenvolvem parkinsonismo. Poxa, eu estou querendo ajudar na saúde de uma pessoa, de um idoso, e eu vou desenvolver parkinsonismo nele? Isso não faz o menor sentido. Já peguei paciente com uso de 700 miligramas de quetiapina, Cláudio. 700 miligramas de quetiapina. Pessoal, para quem está, né, assistindo, isso é uma dose realmente que, né, não condiz com a realidade. E além dos outros medicamentos, né? Esse era só um deles. Então, realmente é muito, como a gente estava também conversando ontem, né? A gente já viu de tudo, até Rufinol sendo prescrito, enfim, outras coisas no sentido. Mas realmente esses medicamentos controlados, né, principalmente eles na polifarmácia, e até mesmo um desafio quando a gente inicia o tratamento com a cannabis, porque o paciente está ali em uso de tantas medicações que quando a gente entra com a terapia canabinoide, uma das principais preocupações é se não vai haver interação medicamentosa e o paciente vai piorar. Então isso precisa ser feito com muita cautela, com um ajuste bem paulatino, com espaçamento de horário de dosagem, com toda uma estratégia para que não haja conflito, interação medicamentosa e o paciente acabe piorando do quadro. Então precisa ter esse manejo muito bem feito, muito bem acompanhado, né? Principalmente até mesmo com a quetiapina, que tem muita interação ali com várias medicações, inclusive com a cannabis, para que não piore o quadro do paciente por conta de interação, efeito colateral dessas medicações controladas. Então, é uma luta, na verdade, que eu me sinto atualmente nessa luta, né, de que as pessoas realmente reduzam a prescrição de medicamentos controlados para os pacientes idosos. Usem o mínimo possível, que tenham realmente aí parcimônia, né, que tenham a mão leve, como a gente diz aí na medicina. Não pese a mão nas medicações, porque isso vai prejudicar o paciente. Seja ele idoso ou, né, pacientes mais jovens também, claro. Quando a gente fala de pacientes jovens e até pacientes pediátricos, poxa, a gente está vendo pacientes pediátricos fazendo antipsicóticos, fazendo derivados de metanfetamina, fazendo Concerta, essas medicações, Ritalina. Risperidona é um antipsicótico, a Ritalina e o Concerta são derivados de metanfetamina, que as crianças estão recebendo essa prescrição. Né? Sem falar nos antidepressivos, que, né, a gente sabe que modificam a estrutura cerebral a longo prazo. Então, eu estou dando uma medicação para a criança que vai modificar o cérebro dela para o resto da vida. Caramba, é uma coisa que a gente precisa realmente, né, repensar se essa é uma estratégia boa para uma criança. Além do açúcar, né, que hoje em dia é considerado o álcool da criança, de tanta toxicidade que tem no cérebro. Depois a criança que, né, fica adulta, né, ela precisa ter alguma substância para substituir o açúcar, se ela para com açúcar, porque o cérebro fica ávido por alguma substância de prazer. Então, olha quantos problemas que tem, que a gente está dando para as crianças. Então não é só os idosos, não são só os idosos que a gente tem que se preocupar, mas, né, como a gente tem aqui muitos pacientes em acompanhamento e que a gente vê no dia a dia, né, o quanto essas medicações estão prejudicando muito, né, os pacientes idosos, é esse apelo aqui que a gente faz de que realmente a gente tenha uma mão mais leve, que a gente busque outras estratégias antes de chegar nas medicações controladas. Ninguém está dizendo que é proibido, que não vai ser utilizado, mas por que a gente não pode buscar uma estratégia mais natural antes da mais agressiva, da mais química? Por que a estratégia natural tem que ser a última? Se nada der certo, se for o último caso junto com todas as outras, aí pode pensar em fazer uma estratégia natural. Isso não faz o menor sentido, mas é assim que a gente aprende na faculdade.
Inclusive, é uma curiosidade minha, nem está na pauta, tem chegado muitas pessoas idosas usando o Zolpidem, porque hoje o Zolpidem está sendo até, teve notícia agora que a Anvisa está começando a se preocupar, né? Graças a Deus, porque eu sei dos efeitos colaterais, da dependência. Você tem recebido muitos pacientes idosos que fazem uso de Zolpidem? Muitos pacientes idosos e pacientes jovens também, inclusive, né, com dependência extrema ao Zolpidem e já com uma tolerância, já tendo que tomar 3 comprimidos de 10 miligramas de Zolpidem. Pacientes jovens que começam a tomar o Zolpidem e tem muito fácil acesso. Agora está sendo modificado, o Zolpidem está virando receita azul também, porque ele precisa ter esse controle, né, assim como o Rivotril, assim como os benzodiazepínicos, o Frontal, o Lexotan. Ele precisa ter esse controle porque estava tendo um uso tão indiscriminado que tem diversas pessoas dependentes do uso do Zolpidem jovens. Idosos, então, né, realmente é uma coisa que a gente não tem... percebe que é tão prejudicial que não tem nem o que discutir sobre a presença ou não do Zolpidem. Chegou tomando Zolpidem e Rivotril, a gente precisa arrumar uma estratégia, seja ela qual for, para que a gente desmame essas medicações desses pacientes. É extremamente prejudicial, são medicamentos que trazem prejuízo cognitivo. Então, eu tenho uma pessoa que está em tratamento para um quadro cognitivo, de declínio cognitivo, e eu prescrevo uma medicação que vai gerar declínio cognitivo, prejuízo da memória. Não faz o menor sentido. Não faz o menor então, sentido. A gente precisa realmente também, né, falar sobre esses medicamentos benzodiazepínicos e contra essas medicações. Elas também não deveriam estar sendo prescritas para pacientes idosos. Quando você vai buscar informação, né, lá na bula, nos documentos médicos, a primeira frase que aparece, eu fiz um post no blog recentemente sobre a polifarmácia, eu botei alguns prints lá para as pessoas verem, e a primeira linha que aparece é: a quetiapina não deveria estar sendo prescrita para quadros de agitação em idosos com demência, pois aumentou a mortalidade nesses pacientes. É a primeira linha que está escrito. Mas a gente segue diariamente recebendo pacientes em uso desses medicamentos. Então, é realmente algo que a gente precisa lutar contra. A cannabis vem sendo uma ferramenta muito interessante nesse sentido, porque ela permite que a gente estabilize aquele quadro e tire esses medicamentos, e desmame essas medicações que trazem tanto prejuízo para os pacientes.